Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todas nossas vidas nesta nova semana de trabalho que está começando hoje, segunda-feira, 24 de junho de 2024. Voltando aqui para continuar a leitura da Bíblia, hoje em Números capítulo 26, um capítulo razoavelmente grande, mas que boa parte não requer muito comentário. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí, Números capítulo 26. Eu falei 25, 26 na verdade. Versículo 1. Depois da praga, lá do caso do Baal Peor, onde o povo caiu na idolatria e na prostituição, morreram alguns milhares de pessoas por causa desse pecado. O Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que agora era o sumo sacerdote, Arão havia morrido: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. A primeira contagem foi lá no Monte Sinai, há quase 40 anos atrás. Agora, 40 anos depois, quase 40 anos depois, nova contagem. Verso 3. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: faça um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o clã Enoquita; de Palu, o clã Paluíta; de Esrom, o clã Esronita; de Carmi, o clã Carmita. Esses foram os clãs de Ruben. Foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes Datã e Abirão foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão. Já lemos isso lá atrás. Estando entre os seguidores de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor, a terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu, alguém sobreviveu. É interessante porque lá foi dito que a terra engoliu até os filhos, mas aqui mostra que alguém sobreviveu, alguém não concordou com a atitude do pai, não participou da rebelião e sobreviveu porque teve descendentes. Olha essa curiosidade interessante. Os descendentes de Simeão, segundo os seus clãs, foram de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita; de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. Estes foram os clãs de Simeão, haviam 22.200 homens. Simeão era o segundo filho de Jacó. Os descendentes de Gade, segundo os seus clãs, foram de Zefon, o clã Zefonita; de Agil, o clã Agita; de Suni, o clã Sunita; de Osni, o clã Osnita; de Eri, o clã Erita; de Arodi, o clã Arodita; de Areli, o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade e foram contados 40.500 homens. Er e Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo os seus clãs, foram de Selá, o clã Selanita; de Perez, o clã Perezita; de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Perez foram de Esrom, o clã Esronita; de Amu, o clã Amulita. Esses foram os clãs de Judá, foram contados 76.500 homens. Judá continua grande. Versículo 23. Os descendentes de Zacá, segundo os seus clãs, foram de Tolá, o clã Tolaíta; de Puá, o clã Punita; de Jazub, o clã Jazubita; de Sinron, o clã Sinronita. Esses foram os clãs de Issacar, foram contados 64.300 homens. Esses nomes não nos são nomes comuns, nomes hebraicos, e por isso às vezes dá quase um trava-língua aqui para pronunciar alguns nomes. Verso 26. Os descendentes de Zebulon, segundo os seus clãs, foram de Sered, o clã Seredita; de Elon, o clã Elonita; de Jalael, o clã Jalaelita;
Esses foram os clãs de Zebulon, foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo os seus clãs, por meio de Manassés e Efraim. Os filhos de José, Manassés e Efraim, foram divididos em duas tribos, uma para representar a tribo do próprio José e outra para representar a tribo de Levi, que foi separada das outras tribos para ser a tribo sacerdotal. Verso 29, os descendentes de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita, de Maqui foi o pai de Gileade. De Gileade, o clã Gileadita, estes foram os descendentes de Gileade. De Gezer, o clã Gezerita, de Eleque, o clã Elequita, de Asriel, o clã Asrielita, de Siclém, o clã Siquemita, de Semida, o clã Semidaíta, de Éfer, o clã Eferita. Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés, foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, que era o segundo filho de José, segundo os seus clãs, foram de Sutela, o clã Sutelaíta, de Bequer, o clã Bequerita, de Taã, o clã Taanita. Estes foram os descendentes de Sutela, de Er e o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim, foram contados 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José, segundo os seus clãs. 38. Os descendentes de Benjamim, segundo os seus clãs, foram de Belá, o clã Belaíta, de Asbel, o clã Asbelita, de Aira, o clã Airamita, de Sufã, o clã Sufamita, de Ufã, o clã Ufamita, os descendentes de Belá, por meio de Arde, e Naamã foram de Arde, o clã Ardita, de Naamã, o clã Naamanita. Esses foram os clãs de Benjamim, filho mais novo de Jacó. Foram contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo os seus clãs, foram de Suã, o clã Suamita. Esses foram os clãs de Dan. Todos eles, clãs suamitas, foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Azé, segundo os seus clãs, foram de Imna, o clã Imnaíta, de Isvi, o clã Isvita, de Berias, o clã Beriaíta, e dos descendentes de Berias, de Éber, o clã Eberita, de Malquiel, o clã Malquielita. Azer teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Azer, foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naftali, segundo os seus clãs, foram de Jazeel, o clã Jazeelita, de Guni, o clã Gunita, de Gezer, o clã Gezerita, de Silém, o clã Silemita. Esses foram os clãs de Naftali, foram contados 45.400 homens. O número total dos homens de Israel foi 601.730, que não variou muito o número do primeiro recenseamento. Morreram, vamos dizer assim, uma quantidade, nasceram praticamente a mesma quantidade, que houve uma variação muito pequena. Então isso aqui é o número total do povo agora no limite da terra prometida, cerca de quase 40 anos após a saída do Egito. Disse ainda o Senhor a Moisés, estou lendo o verso 52 e agora o 53, a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. Essa contagem preparava o povo para a divisão da terra que eles haveriam de conquistar em breve. A um clã maior deu uma herança maior e a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará a sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. Estes foram os levitas, agora o recenseamento dos levitas, que sempre são contados à parte, como da primeira vez. Segundo os seus clãs. De Gerson, o clã Gersonita, de Coate, o clã Coatita, de Merari, o clã Merarita, estes também eram clãs levitas.
o clã libnita, o clã hebronita, o clã malita, o clã musita, o clã coreita. Coate foi o pai de Anrão. O nome da mulher de Anrão era Joquebede, o nome da minha filha. Descendente de Levi, que nasceu no Egito, ela lhe deu à luz Anrão, Moisés e Miriam, irmã deles. Então, está aqui o nome da mãe de Moisés. 60 Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, mas Nadab e Abiú morreram, lembram? Quando apresentaram uma oferta como fogo profano perante o Senhor. O total de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, que foram contados, foi 23.000. Não foram contados juntos com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles, como já foi explicado. E mais uma vez o número não varia muito. O número dos que nasceram nos 40 anos repuseram praticamente os que haviam morrido durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto. 63. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente de Jericó, ou seja, na fronteira da terra prometida, quase 40 anos após a saída do Egito. Verso 64, olha essa observação: nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. A primeira contagem foi lá no deserto do Sinai, cerca de um ano que eles tinham saído do Egito. E pararam, aquele ano que eles passaram lá no pé do Monte Sinai, onde receberam a lei, as instruções para a construção do tabernáculo e dos seus utensílios, onde foi designado as lideranças e a ordem dos exércitos de cada tribo, aquela coisa toda, lá do começo do livro. Versículo 65, para terminar: pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, além do próprio Moisés, que ainda está vivo aqui, mas que vai morrer em breve. No final das contas, só Josué e Calebe vão entrar na terra prometida. Então essa contagem foi necessária aqui já no limite da terra prometida para organizar, como preparação para a organização da distribuição da terra que eles haveriam de conquistar. E a citação dos nomes de Josué e Calebe como aqueles que sobreviveram mostra que vale muito a pena ser fiel a Deus. Vale muito a pena confiar no Senhor. E outro detalhe: sempre será a minoria que vai seguir ao Senhor, que vai ser fiel ao Senhor. Isso aqui também mostra que Deus foi fiel na sua promessa. O povo foi infiel, mas Deus continuou fiel. E Deus havia dito lá, quando o povo pecou, naquela situação em que eles mandaram os espias, e 10 espias trouxeram um relatório negativo, desencorajando o povo da invasão da terra. Somente Josué e Calebe, que estavam entre os espias, incentivaram a conquista da terra naquele momento, mas terminou que eles foram proposta vencida, né? E aí prevaleceu a opinião dos demais, e eles haviam nas suas murmurações dizendo que Deus tinha, juntamente com Moisés e Arão, trazido o povo para o deserto para que os seus filhos fossem vencidos na guerra e os filhos fossem transformados em escravos. E aí Deus disse: pois é, justamente os filhos de vocês, que vocês estão dizendo que vai ser escravo, esses é o que vão entrar na terra prometida, vocês não vão. Vocês vão morrer nesse deserto. E por que 40 anos? Porque eles passaram 40 dias andando pela terra prometida, fazendo uma missão de reconhecimento e espiando a terra, como se diz. E aí Deus dá um castigo de 1 ano para cada dia que eles passaram na missão. 40 anos, justamente o prazo que Deus estabeleceu para a morte de cada um deles, para que apenas os menores de 20 anos até ali sobrevivessem, amadurecessem e
se tornassem agora os líderes, o povo, na verdade, que iria entrar na terra prometida. Então, Deus é fiel às suas promessas, ele vai cumprir a sua promessa. Nós, com a nossa dureza de coração, temos o poder de retardar, às vezes, o cumprimento da promessa de Deus, como foi o caso deles, que retardaram por 40 anos algo que poderia ter sido conquistado muito rápido. E aí Josué e Caleb nos mostram que vale a pena confiar em Deus e ficar fiel ao Senhor. No final das contas, são essas lições que a gente tira aqui desta leitura de hoje. Tá certo? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar, mas antes de orar, aquele pedido básico. Não saia sem deixar um like nesse vídeo. Comente aí o que você achou dessa leitura, o que você concorda, o que você discorda, o que você notou que eu não mencionei. Fique à vontade para participar nos comentários do vídeo, porque tanto o like quanto o comentário ajudam o vídeo a ganhar repercussão na plataforma. Se você puder nos dar uma força, compartilhe esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, no seu perfil do Facebook, do X, que é o antigo Twitter. Esses compartilhamentos ajudam o vídeo a ter alcance, a alcançar mais pessoas. Eu sempre digo que esse tipo de conteúdo não é interessante para esta plataforma. Então, ou nós o divulgamos, ou então ele não vai ter alcance, porque não é o tipo de assunto que interessa a esse tipo de plataforma, né? Então, e aí, se alguém está assistindo conosco aí, talvez pela primeira vez, quer continuar acompanhando a leitura da palavra de Deus conosco, se inscreva no canal, né? Isso vai também fortalecendo o nosso canal. Beleza? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por mais uma noite dessa que o Senhor nos concedeu, pelo novo dia. Ó Deus, obrigado pelo lar, pela família, pela saúde, pelo pão de cada dia, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família. Obrigado por poder começar esse novo dia aqui compartilhando a sua palavra e alimentando o nosso espírito com a mesma. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor fale sempre ao nosso coração através da sua palavra. Aplique a nossa vida, fortaleça a nossa fé. Ó Deus maravilhoso, e que a bênção do Senhor esteja sobre as vidas, sobre a vida do seu povo, sobre o lar de cada irmão. Cada casa seja um templo de adoração ao Senhor Jesus, onde Jesus seja servido em espírito e em verdade, onde os frutos do Espírito Santo estejam presentes, onde o amor, a alegria, a paz do Espírito Santo reine nos corações, onde haja harmonia entre os casais, onde haja harmonia entre pais e filhos, autoridade dos pais e sabedoria para ensinar os filhos nos caminhos do Senhor, onde haja harmonia entre os irmãos, ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a saúde dos meus irmãos, preservando a saúde de cada um, fazendo milagres a favor dos enfermos, tocando com o seu toque curador quem está enfermo, do espírito, da alma, do corpo, quem está doente em casa, no hospital ou na UTI, ou até para quem já não há recurso na medicina. Cremos no Deus que faz milagres, por isso, em nome de Jesus, clamamos: toque nos doentes com o seu toque curador. Ó Deus, ative a fé nos corações, que todos olhem com os olhos da fé para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e tenham a sua fé fortalecida, e que o Senhor faça milagres a favor do seu povo. Se o Senhor quer fazer cura por meio dos médicos, dos medicamentos, das internações, das intervenções cirúrgicas, seja feita a sua vontade. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar a renda, o trabalho, o celeiro de cada um. Ó Deus maravilhoso. Se alguém está desempregado, abre portas de emprego. Se alguém está endividado, de sabedoria para administrar os recursos que o Senhor tem confiado a cada um. Ó Deus, dê soluções financeiras para o seu povo viver com liberdade e liberalidade no seu reino. Ó Deus maravilhoso.
Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua igreja, avivando a sua obra, fortalecendo os pastores, renovando a fé, a visão, a alegria, a esperança. Ó Deus, em fazer a sua obra com dedicação. Ó Deus, santifica a sua igreja, que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra. Providencia pastores segundo o seu coração, que apacente o seu rebanho com prudência e com inteligência, para aquelas igrejas que estão sem pastor, como é o caso da Primeira Igreja Batista em Tocantinópolis, Primeira Igreja Batista em Eugênio Barros, a Primeira Igreja Batista em Coelho Neto. Ó Deus, orienta o processo de sucessão pastoral no meio de cada igreja, para que haja dependência do Espírito Santo na escolha do homem, segundo o seu coração. Tudo isso que pedimos, ó Deus, é confiado na maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, seu sacrifício na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso que temos à sua presença por meio da oração, o privilégio de fazer parte do seu povo, ó Deus. Que em tudo, ó Deus, a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo por onde for neste novo dia, nesta nova semana, protegendo o seu povo de gente má, de acidentes, de doenças, de ataques do inimigo. Protege, guarda, dirige o seu povo, meu Pai, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, que nós levemos a sua graça e a sua paz por onde nós formos nesta nova semana, abençoando as vidas de quem cruzar o nosso caminho, compartilhando o Evangelho no poder do Espírito Santo. É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 voltamos mais uma vez, continuando a leitura da Palavra de Deus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Grande abraço a todos.